Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe o meu esposo maravilhoso. Fala oi aí, ó. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Como a gente fez aquele dia, o Paulo Aconselha, né? Tinha duas pessoas falando pra gente falar sobre ansiedade, como lidar, falar essas questões de ansiedade, enfim. E naquele dia a gente não tinha preparado nenhum versículo, né? O que a gente falou foi de cor mesmo, que a gente já sabia. E a gente decidiu então procurar, né, amor, alguns versículos que falam sobre o assunto, o contexto em que está sendo falado. E a gente vai estar lendo alguns aqui com vocês, a gente vai bater um papo bem legal sobre como lidar com a ansiedade. A ansiedade é algo aí que tem feito parte, né, da vida de muitas pessoas. Só que assim, nós como cristãos, nós devemos nos posicionar contra isso, sabe? Eu não tô dizendo que é errado você se sentir ansioso, porque em vários momentos da nossa vida isso vai vir sobre nós, né? Em determinadas situações. Mas que quando esse sentimento, essa emoção vier sobre nós, a gente saiba o que fazer. A gente saiba a quem recorrer e como lidar com isso. É igual quando o nosso corpo tem algo de errado com o nosso corpo. Como é que isso como que a gente sabe que nós não estamos bem? Quando a gente entra em um estado de febre, um estado febril. A febre em si, ela está querendo o quê? Falar que tem algo de errado com o nosso corpo. Então, quando a ansiedade vem sobre nós, é importante que a gente saiba o porquê nós estamos sentindo isso e como lidar com isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, bora lá? Eu também, meu bem, a gente tava conversando, né, irmão? A gente chegou a essa conclusão porque uma das bases que a gente tem para fazer esse vídeo, né, em relação a isso, veio do fato de que Jesus, a gente vê, quando Jesus foi tentado, né, quando Satanás tentava ele trazia algo ali que estava escrito, era a palavra de Deus, né, mas só que meio distorcido, meio que, como é que se diz? Era uma verdade revestida de mentiras, né, querendo que o Senhor fizesse, mas se o fosse se o Senhor fizesse aquilo que ele estava pedindo, né? Seria justificado, né? Não, seria totalmente contra aquilo que o Senhor vinha fazer, né? O propósito do Senhor, ele feria totalmente com o propósito que o Senhor vinha fazer, né? Essa era a questão. E o Senhor, ele sabia como identificar essa artimanha de Satanás, e ele falava, olha, né? Combatia aquela fala de Satanás com a palavra do Senhor. Então, nada mais, eu digo, mais pontual, mais cirúrgico do que a gente trazer, tipo assim, quando você tiver nesse momento de ansiedade, de você entrar com a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que faz com que a gente tenhamos convicção daquilo que nós somos, né? Então, vamos aí. E a gente também, né, amor, conhecer as verdades de Deus sobre nós. Porque Jesus, quando ele respondia ali a Satanás, ele dava uma resposta certeira e ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Como a gente estava falando, né, meu bem falou sobre a tentação no deserto, a gente percebe que Satanás ele foi diretamente em uma necessidade de Jesus. Jesus estava o quê? Ele estava sentindo fome, ele estava com jejum. E como Jesus também era humano, ele passava sim por dificuldades, ele passava por necessidade. A Bíblia relata, né, que eles estavam em uma viagem ali e ele dormiu, né? Então, tipo assim, ele tinha necessidades como hoje nós temos, e a gente percebe que Satanás queria exatamente atingir a necessidade. Então, muitas das vezes vai ser lançado setas sobre nós em alguma coisa na nossa vida que às vezes a gente se sente fraco, a gente está se sentindo incapaz, às vezes a gente sente que está faltando algo
algo em nós e ele vai querer atingir exatamente nessa fraqueza. Para quê? Para ficar colocando que nós não somos capazes, que não vai dar certo, enfim. E esses pensamentos, né, de fracasso e essas coisas é que fazem a ansiedade se desenvolver e se desencadeando ali. Então, bora lá começar com os versículos. A gente vai começar aqui, amor, em Salmos 55, no versículo 22, onde diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, qual é esse contexto que está sendo falado aqui? A gente vai ver na maioria dos salmos, né, que Davi escreveu, ele estava ali colocando para fora algo que ele estava sentindo. As suas preocupações, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sendo caluniado, quando ele não estava aguentando mais. Então eu quero dizer para você, não é errado você sentir raiva, não é errado você se sentir triste, mas o ponto está no que você faz quando está se sentindo assim. Então, tipo assim, coloque pra fora e exponha os seus medos, as suas preocupações ao Senhor, né? Seja sincero: Senhor, hoje eu não tô bem, Senhor, hoje meu coração tá ansioso, hoje eu tô aflito. E exponha para Ele as suas fraquezas, as suas dores, aquilo que você tá sentindo. Por que Davi, a gente vê Davi, ele se sobressaindo ali em cada situação que ele é colocado? Porque quando ele estava mal, ele orava ao Senhor, ele consultava o Senhor, e não era somente nesse momento, era em todos os momentos da vida de Davi. Era quando ele estava alegre, quando ele vencia uma batalha, quando ele enfrentou o gigante, enfim, todos os momentos ele estava glorificando e também expondo o seu coração para o Senhor. Não é, amor? E o interessante que ele nos ensina, que ele nos ensina com isso, né? Ele nos ensina o quanto a gente devemos confiar no Senhor, né? Isso aí realmente é uma expressão de confiança no Senhor, independente da situação em que ele se encontra, né? Para que nós realmente venhamos fundamentar nessas verdades, né? Que ele nos deixa claro que essa confiança no Senhor, que apesar dele não ter o controle dessa situação, mas que ele tá convicto, né? Porque como a gente falou no início, né, da tentação, tipo assim, o inimigo ele sempre vai vir para confundir a nossa identidade, para confundir aquilo que Deus já predestinou para nós, aquilo para a nossa vocação que Deus já nos vocacionou, né? Já deixou organizado para nós. Aí agora nós temos que viver naquilo que Deus fez para nós. Que a gente aprendemos com isso? O nível de confiança de Davi ao expressar o sentimento dele, aquilo que ele está passando ao Senhor, né? É muito pontual, como eu bem falou, né? De você realmente expor o seu sentimento, de você realmente falar aquilo que está no seu coração. O salmista nos ensina isso, né? Esse modelo de confiança no Senhor, esse modelo de perseverança na palavra do Senhor, sabe? O quanto ele realmente se entrega ao Senhor. Acho que é um nível de entrega, né? O nível do quanto a gente estamos convicto da nossa vocação, convicto daquilo que o Senhor tem para nós, sabe? Quando a gente tem isso bem estabelecido na nossa vida, a gente entende Romanos 8:28, né? Se a gente amamos ao Senhor, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Então, se eu amo o Senhor, eu vou entender essas coisas. Por isso que eu creio que o salmista ele amava o Senhor tão profundamente que ele entendia essas coisas, sabe? Ele tinha convicção dessas coisas. Por isso que ele se entregava ao Senhor a tal ponto de mesmo essas situações não abalar, né, a convicção dele no Senhor, sabe? É isso, né, gente? Tem até mais versículos, né, amor, do que desses que a gente preparou para falar com vocês hoje. Então, mergulhem profundamente
na palavra do Senhor, sabe? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos ajudar em qualquer circunstância da nossa vida. E enquanto a gente está lendo, a gente pode fazer aplicação na nossa vida, né? A gente teve Pedro, Tiago, João, Paulo, essas pessoas que têm tanto a nos ensinar. Então mergulhe profundamente nisso, sabe? E às vezes a gente nem imagina, né? Será que essas pessoas não passaram, né? A gente vê que essas pessoas passaram até por coisas bem piores do que a nossa, né? Sim. E porque hoje em dia parece que a gente está tanto suscetível às coisas desse mundo, né? Ao invés de termos um espírito, né? Ou seja, um coração, vamos colocar assim, um coração mais suscetível à voz do Senhor, a gente está dando mais voz às coisas do mundo do que as coisas do alto, as coisas do Senhor. Acho que isso é um dos pontos que faz com que a gente andamos muito ansiosos, né? Vai, amor, lê outro aí. Sim, esse aqui é lá em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui é algo mais pontual, vamos dizer assim, em escolhas, nas decisões que nós tomamos, coisa que advém sobre a nossa vida e que nós precisamos decidir algo. Às vezes, a gente é tão apressado que a gente fala, eu vou por esse caminho. E nem sequer, né, amor, a gente pede a direção do Senhor. Então, é o que fala aqui, ó, o apressado sempre acaba na miséria. Tem um ditado popular, que eu não sei se vocês já ouviram, mas a minha mãe sempre falava, o apressado come cru. E é verdade, porque a gente não sabe esperar as coisas, o tempo certo, o momento de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer ser bem-sucedido, quer se dar bem nas escolhas que você está fazendo, é de extrema importância que você peça a direção do Senhor. Por exemplo, aparecer uma oportunidade de emprego para você e você acha que é o emprego dos seus sonhos e que tudo vai dar certo e tal, peça antes a direção do Senhor. Senhor, é da tua vontade eu ir para esse emprego, né? Será que lá eu vou poder acrescentar do Senhor para a vida das pessoas? Será que lá eu vou poder ser eficiente, servir com excelência? O Senhor quer que eu vá para lá? E não olhe somente aquilo que o emprego tem para te oferecer em questões financeiras. Não estou dizendo que isso não é importante, mas que além disso, você olhe também com a razão. Porque às vezes você tá, não, eu vou, eu quero, isso é pra minha vida, é o meu sonho, mas saiba escolher, né? Tenha calma ao tomar uma decisão. Também tem muita gente que fala assim, não tome uma decisão quando você estiver feliz demais, quando você estiver muito triste, enfim, nesses momentos em que as nossas emoções estão mais elevadas, porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho certeza disso, mas é só naquela hora, aquela emoção, aquela empolgação vai passar, e às vezes depois a gente pode se arrepender do que a gente escolheu, né, amor? Você vê que é mais para uma elaboração daquilo que você vai fazer, né? Eu acho que... Mas como é que a gente pode conciliar isso com a ansiedade, né? Aí é que tá a pergunta, né? Eu acho que eu creio que... Não sei, porque a gente não definimos bem aquilo que a gente vamos fazer, ou seja, é fundamentado na palavra, né? E às vezes a gente faz coisas sem ter tudo aquilo que o meu bem falou no início, né? Sem essa consulta ao Senhor, sem uma consulta prévia à palavra, né? Sem a gente realmente, tudo aquilo que a gente for planejar, a gente tire da palavra, né? Eu acho que seria mais esse capítulo pra gente fazer uma conexão com a palavra. Eu acho que seria mais da gente fazer um planejamento baseado na palavra do Senhor, para que isso não nos frustre, né? Ou seja, que nada mais do que certeiro do que a gente ir na palavra, porque a palavra é fiel e Deus é justo e Ele vai cumprir. Por isso que eu creio que esse planejamento é essencial, né? Sim, é isso. Agora vamos para o próximo, Isaías 41:10. Diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso aí eu vou deixar pro meu bem falar. Você vai falar também. Eu quero ler nessa versão aqui também. Essa é uma versão bem da hora, sabe? Eu gostei do jeito que ela colocou esse versículo. Não tenha medo, pois estou com você. É porque é uma linguagem mais atual, né? Sim. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, olha isso, né? Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Nossa, isso queima muito no meu coração, sabe? Esse versículo. Eu fui até ler ela aqui. E a gente nem falou, né? É Isaías 40. Eu falei antes. Falou, né? Isaías 40, verso 10. 41:10. 41:10, né? Perdão. Mas enfim, né? Eu estava lendo esse contexto, parece para contextualizar esse versículo, né? O povo de Israel parece que era referente ao exílio, sabe? Ele estava exilado ali e eles estavam meio que desesperançosos, né, das coisas. Mas aí Deus vem trazendo uma palavra de ânimo para o povo, sabe? E ele traz isso, né? Eu acho que o povo estava desesperançado, mas tinha uma promessa, tinha uma palavra. E eu creio que sempre você vê Deus insistindo com o povo para que ele se volte à palavra, para que ele se volte às promessas que o Senhor fez, porque o Senhor vai cumprir, né? O salmista nos ensina muito isso, que olha, cara, confia em mim. Você vê que é sempre em um contexto em que a gente deve confiar no Senhor, né? Mesmo num ambiente desfavorável, mesmo o povo acho que era em Babilônia, se eu não estou enganado, mesmo o povo estando ali, mesmo tendo coisas tudo ao contrário, né? E eles estão longe da sua terra, mas olha o que Deus fala, e não tem mais versículo adiante, né? É como a voz de Deus mesmo falando com o povo. Olha o que ele fala no 8, fala assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamai dos seus cantos mais remotos, ou seja, onde é que ele estava, né? E a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não. Olha isso, né? Olha que isso não traz não faz com que o povo se sinta seguro nas mãos do Senhor. Olha, isso aqui é maravilhoso, sabe? Eu acho que por isso que sempre quando algo vai ser restabelecido na história do povo de Israel, eles se voltam à palavra. Você vê que tem no contexto do rei, né, amor, que a gente ele encontra o livro da lei e lê, e ele vê que a situação dele não era boa, porque ele estava numa situação muito totalmente contrária, oposta à palavra do Senhor, aquilo que estava escrito no livro. Você vê que é sempre quando eles se voltam para a palavra. Então, fazendo uma conexão, né, com aquilo que a gente está querendo falar aqui, que é referente a você ter esses versículos, ler a palavra quando você estiver nesses momentos de ansiedade, é isso, sabe? Se volte à palavra do Senhor, se encha da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai nos trazer esse conforto, né? Essa segurança, essa certeza, porque é uma certeza, o Senhor irá cumprir na nossa vida, ele vai voltar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente temos que sempre estar almejando é a volta do Senhor, porque a gente às vezes não dá um ênfase na volta do Senhor, né? Às vezes a gente acha, não, mas por quê? Né, amor? Desde a época dos meus pais, né, que falam que Jesus vai voltar e Jesus nunca voltou. Mas, cara, isso tem que ser real na nossa vida. Eu acho que uma das coisas que mais nos frustra, mais nos tira, faz com que a gente andamos ansioso, uma não convicção da volta do Senhor. Porque se a gente temos isso como um objetivo e que ele vai vir para sanar todas as coisas, que vai vir para pôr ordem em todas as coisas, que vai vir para governar todas as coisas, todo esse mundo, né? Cara, parece que isso nos conforta, parece que isso nos traz uma paz, parece que isso nos traz um refúgio, né? Bom, então, meu bem falou tudo, né, sobre esse versículo aqui.
E assim, eu acho muito importante a gente carregar isso no nosso coração, né? Como ele falou sobre a volta de Jesus, né? Sobre o reino que é chegado o reino do céu sobre a nossa vida. E é reconhecer essa verdade em nossas vidas. Às vezes eu tô falando aqui e talvez possa acontecer comigo ou com meu esposo, de na hora que terminarmos esse vídeo, a gente se sentir ansioso, né? Porque o Senhor, Ele nos prova. A gente se sentir fraco, porque isso é do ser humano, sabe? A gente está desacreditado, a gente passar por momentos de aflição, mas o que acontece? Quando vier sobre a minha mente, eu sou fraco, não, mas espera aí, o que a palavra de Deus fala para mim? Eu vou te fortalecê-lo. Quando vir algo para você assim, você não vai conseguir, não temas, porque Deus está com você. Ele vai te segurar com a tua mão, com a mão dele, né? A mão dele de justiça, a mão dele de vitória. Então creia nisso como uma certeza, uma convicção de que nós somos sim falhos, nós somos incapazes sim, mas quando nós acreditamos naquilo que Deus fala para nós, naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, então nós não precisamos nos preocupar, porque a palavra dele diz isso. Vocês acham que quando Davi ele foi enfrentar o gigante Golias, vocês acham que as pessoas acreditavam que ele venceria? Né? Que ele iria conseguir? Não, elas não acreditavam. Eu acho que elas pensavam assim, não, já pode arrumar aí o velório, né, de Davi, porque ele já morreu, não vai dar certo para ele. E vocês acham, irmãos, que Davi, ele olhou para a circunstância? Colocaram uma armadura nele, ele foi, não deu conta de andar, arrancou aquela armadura, pegou ali a sua funda, as 5 pedras e foi com aquilo que ele tinha. Porque ele acreditava que, mesmo que aos olhos humanos ele tinha ferramentas que para muitos poderia ser insuficiente, mas para Deus bastou aquilo ali. Porque Davi, ele estava pronto a derrotar aquele gigante. E era algo que fazia parte da vontade de Deus. Então eu quero te dizer que quando você tiver que fazer algo importante, não tenha medo. Crê somente porque Deus, ele vai estar com você, sabe? Acredite nisso, acredite na palavra do Senhor. E quando der vontade de chorar, chore na presença de Deus. Quando você estiver se sentindo fraco, exponha isso ao Senhor, conforme a gente já falou. Bom, vamos aqui para o próximo. Próximo já é Mateus. Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. E no mesmo capítulo a gente vai ler também o 34. Não é isso, amor? Correto. Vamos lá então. Aqui tá falando sobre as preocupações da vida, né? E assim, antes de eu ler, eu quero dar um resumo sobre essa parte aqui, que ela começa, se vocês quiserem ler aí depois, ela começa no versículo 25 e termina lá no 34, do capítulo 6 de Mateus. A gente vê, né, o exemplo dos pássaros, né? O Senhor, ele dá um exemplo ali dos pássaros, que o Senhor está sustentando eles, o Senhor é quem alimenta eles. Ele dá exemplo também dos lírios ali do vale, né? Dos lírios do campo. E ele fala que nem Salomão, em seu esplendor, se vestiu como os lírios, né? Então, olha para vocês verem, os lírios têm poder de alguma coisa? Eles podem crescer? Eles podem se locomover? Não. Então, aos olhos humanos, teria como eles sobreviverem, né? Se viesse uma tempestade, o sol muito forte, não. Mas o que o Senhor diz aqui? Eles são sustentados. Eles estão belos, quando você olha, eles estão bem vestidos, eles estão, vamos dizer assim, reluzentes. Então, quem é
quem somos nós, né? Ele dá aqui para nós que nós somos mais importantes do que os pássaros e mais importante do que os lírios. Então, tipo assim, Deus ele não cuidaria de nós se ele cuida de um simples pássaro, se ele cuida de uma simples plantação, então será que ele não cuidaria de nós? Deus está cuidando de nós. Então é lá no 27 que diz para vocês verem aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então não dá. Imagina, você tá preocupada e eu vou acrescentar dias na minha vida, amor. Então, a pessoa ela ia viver preocupada. Olha, a preocupação, mesmo que ela seja pertinente, ela não é capaz de acrescentar um dia na sua vida. Ela não é capaz de acrescentar uma hora na sua vida. Então, muitos estão o quê? Preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir. E o capítulo ele fala, não é o seu corpo mais importante do que isso, né? Não é a sua alma mais importante do que isso. Então, tipo assim, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, antes de eu me preocupar com o que eu vou vestir, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, com cuidar do meu corpo, né? Com cuidar daquilo que a minha alma está sendo alimentada. Então é isso, sabe? Não se preocupeis, porque o capítulo aqui fala também que o Senhor sabe do que nós precisamos, né, amor? Quer falar alguma coisa? A gente às vezes nem precisa nem falar, né? Tem muita passagem que fala isso, que Deus já conhece no profundo e escondido, e Ele sabe, né, de todas as coisas. Mas esse versículo é muito interessante, que teve um dia que eu caminhei muito sobre ele, sabe? Só que às vezes a gente esquece, a gente precisa ir lá de novo, ler novamente. E sempre estar com ele em mente, para quando vir esse tipo de situação, a gente, como eu falei, você pode ter sempre em base isso, o fato de que, cara, isso sempre vai acontecer. Às vezes, apesar de você até ter um controle sobre isso, mas hora ou outra vai acontecer. Por isso que é fundamental que a gente tenhamos essa palavra na nossa mente, no nosso coração, sabe? Para sempre quando acontecer esse tipo de situação, você já, né? E trazendo um exemplo, todas as vezes quando às vezes eu estava ansioso, preocupado com alguma coisa, aí eu falava, cara, mas isso vai resolver? A minha preocupação com isso aqui vai resolver isso, né? Que é o caso. Isso vai acrescentar mais, né? Mais um minuto aqui, mais uma hora. O tempo, né? vai parar aqui, né? Cara, a preocupação vai fazer com que resolva a situação, né? Às vezes aí cabe ali o planejamento, né? Talvez você pode planejar para resolver um problema, alguma coisa. Mas o ponto é, cara, não compensa a gente andar ansioso, mano. Não compensa a gente andar sempre nutrindo expectativa em relação ao futuro, principalmente amparada nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, naquilo que a gente entende, né? Que se não seja fundamentado na palavra, né? Naquilo que a gente tem como fé de regra e prática, né? Se não for, cara, é impossível, sabe? É impossível, né? Acho que é isso, né? E para responder, né, e resumir tudo aquilo que a gente falou, o 34 ele vem, né, para falar isso, ó. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, cada dia, se for um leão, que você vence o leão daquele dia, deixa o de amanhã para amanhã. Então, tipo assim, se preocupe com o dia de hoje, porque na realidade, irmãos, o hoje, o agora é a única coisa que nós temos, né? Porque a gente não sabe se daqui para de noite a gente vai estar aqui, né, amor? Então, tipo assim, o amanhã é algo incerto. Então, por que eu tô fazendo? O meu bem, ele fala muito isso pra mim. Às vezes, quando eu falo, amor, vamos marcar de fazer uma coisa... Ah, não, amor, isso aí tá muito longe, vamos deixar, né, amor? Quando chegar mais perto, ele fala. E assim, eu tenho trabalhado isso comigo, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu fico ansiosa, eu quero ver as coisas prontas, eu quero fazer as coisas logo. E ele fala, não, amor, calma. Então, tipo assim, isso é muito bom, porque quando eu tô preocupada, quando eu tô ansiosa, ele fala assim, amor, vai dar tudo certo, né?
A gente vai organizar, se for da vontade de Deus, e é isso, sabe? Porque se Deus abençoar, vai dar certo. Mas e aí é que tá, e se não der certo? Eu sempre tenho isso em mente, sempre eu tento colocar isso na minha... tipo assim, se o que internalizar isso aí, né? acontecer, Porque, não for tipo aquilo assim, que a gente tá vai trabalhando, pensando, né? a gente tá trabalhando pra que dê certo, né? A Sim. gente tá planejando pra que dê certo, mas se não der, entendeu? Se não der, e aí, o que a gente iremos fazer? Cara, é só confiar no Senhor. É sempre cai no mesmo princípio da gente confiar no Senhor, independente da questão seja resolvida ou não. Sim. Mas como é que a gente vai lidar com essa perspectiva frustrada, né? Também como lidar com a frustração, né? Porque às vezes a gente tá pensando, eu tô com vontade de fazer isso, aí o Senhor fala, não é a hora, ou não é isso que eu tenho pra você, né? Então, tipo assim, como é que a gente vai lidar com a frustração? Porque a frustração é algo que nos causa ansiedade, né? Então, tipo assim, é confiar, sabe? Que nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre vai tá tudo bem, mas que nós sabemos em quem nós podemos confiar, sabe? Que nós sabemos que em momentos de adversidade, imagina Jó, né? Será que Jó não pensava, né, que tinha planos ali de conforto, planos de bem para ele e tal? E sim, Deus tinha isso para ele, mas e quando o dia mal bateu a porta dele? Né? Como é que ele reagiu a isso? Veio muitas dúvidas na cabeça dele, mas uma coisa ele não fez, ele não blasfemou contra o Senhor. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu tenho certeza que é isso, sabe? Mesmo que surja dúvidas, porque a gente vai se questionar, mas por quê? Mas que nesse momento a gente o quê? Glorifique o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso aconteceu na minha vida, mas é um plano de Deus para nós, então que a gente saiba lidar com isso também, né, amor? É interessante também, você falou sobre isso aí, amor, eu lembrei, né, de que tipo, cara, eu não lembro bem o versículo, mas eu acho que cabe também, né, nessa aprovação de Jó, naquilo que Jó passou, né? Eu fico imaginando, já imaginou se a gente passasse pelo menos um terço, né, daquilo que Jó passou, como é que a gente se comportaria? Como é que a gente lidaria com a situação de Jó? Né? Jó nos ensina muito isso, né? Essa confiança no Senhor. Eu acho que o livro de Jó conclui mais com esse sentido, né? De que, cara, Deus começa a indagar Jó ali a partir do 41, né? Fazia aquela, acho que é 39 ou 41, negócio assim. Eu sei que ele começa a indagar Jó, né? Questionar Jó, olha Jó, tu tava quando foi construído o universo, digamos assim, tu tava quando eu coloquei centímetro entre uma nuvem e uma outra, quando o raio vai, como é que o vento... Você sabe o tempo em que os animais, tipo assim, chega a hora ali, né, dos animais dar a luz, né, ele faz esse questionamento também, ele fala sobre a cabra, né, se eu não me engano, sobre o Leviatã, o Behemoth, enfim, ele faz mas o que eu quero falar com isso? É que o Senhor questiona Jó referente a coisas que o ser humano não permite, a mente dele não permite captar, né? E que, Jó, tu tá passando por isso, tu é justo, tu é íntegro, mas mesmo assim, você com todos esses atributos, né? Você não compete a você a questionar o Senhor em relação a certas coisas da vida, que a gente às vezes questionamos também. Sim. Né? Então é a ideia da gente confiar mesmo, independente daquilo que a gente estamos entendendo ou não. Cara, eu não entendo, não estou compreendendo o que eu estou passando hoje, né? Mas isso eu entendo que o Senhor está na frente de tudo, eu entendo que o Senhor tem um propósito maior com isso. Eu agora não entendo, ou talvez só com o corpo glorificado que eu irei entender, né? Mas enfim, é uma ideia de confiança no Senhor, de sempre, né, estar convicto dessa confiança no Senhor. É isso. A gente agora vai para Filipenses, começando aí do capítulo 1. Chegando na reta final. Da reta final do que nós preparamos para falar hoje, né, amor? Mas se vocês quiserem parte 2, a gente traz também, né, mais versículos, enfim. A gente estuda mais, né, pede o direcionamento ao Senhor e a gente pode estar
falando mais sobre isso, né, amor? Às vezes até alguns outros temas, né? Paciência, discernimento, enfim. Mas vamos lá. A partir do versículo 5, 6 que eu quero ler para vocês. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, Paulo ele é muito pontual nisso aqui, porque a gente vai ver que ele manda cartas, né, em vários momentos ali da vida deles, e essa daqui especificamente dirigida a Filipos, ele fala assim, ó, agradeço a meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Então ele orava por aquelas pessoas, o coração dele se alegrava. Então o que eu quero aqui falar para vocês? Alegre-se pela vida do seu irmão, ore pela vida do seu irmão, porque nós estamos em constante transformação. E olha o que Paulo fala, aquele que começou a boa obra em vocês. Então, tipo assim, quando nós aceitamos a Jesus, é uma obra que começa e percebe que a gente está sendo preparado para a volta de Jesus, né? Que até o dia da vinda do Senhor a gente vai estar preparado para o quê? Para a vinda dele, preparado para morar, né, no céu. E tipo assim, isso daqui eu sempre falo, não é o nosso destino final, e nós não estamos indo para o céu, amor, nós estamos voltando para o céu. Então, tipo assim, a gente está em constante transformação. Então, o que significa isso? A gente vai passar por ansiedade? Sim, nós vamos passar. A gente vai passar por tristeza, por tribulação? Sim. Mas o que Paulo diz? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E o que ele fala mais adiante aqui, ó? Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, tipo assim, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Só a gente tá vivo, você tá me ouvindo, a gente tá vendo, a gente tá andando, nós podemos comer. Enfim, isso faz parte da graça de Deus. Às vezes a gente acha que a graça de Deus é só quando Deus faz um milagre, é só quando Deus concede aquilo que a gente quer. E não é isso, irmãos. Evangelho, servir ao Senhor não é barganha. A gente não serve porque Ele vai nos dar um carro, a gente não serve porque Ele vai nos dar uma casa. Não é isso, irmãos. A gente serve ao Senhor porque nós reconhecemos que nós somos filhos. E por que nós somos filhos? A partir do momento que o véu foi rasgado e Jesus disse está consumado, a gente se torna filho, a gente tem a oportunidade de servir, a gente tem a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, de ser uma pessoa melhor, porque Ele morreu e ressuscitou para que nós vivêssemos. Então, tipo assim, que essa vida seja para glorificar o nome do Senhor, e que tudo aquilo que nós formos fazer, que tudo aquilo que a gente estiver contemplando, que a gente reconheça a graça de Deus para as nossas vidas, né, amor? E o interessante, né, é que você vê que Paulo, parece que toda a vida de Paulo é um empenhar, é um dedicar, é realmente como é que eu posso colocar mais essa palavra? Como é que chama, amor? Aquilo que te motiva. Ele não era muito sobre ele, você vê que era realmente aos seus irmãos, ele dedicava, acho que essa que seria a palavra correta, né? Uma extrema dedicação a essas pessoas, essas igrejas que ele abriu, né? Que ele sempre estava discipulando esse povo. Você vê que, eu creio que, cara, como é que a gente pode conectar essa frase com a ansiedade, né? Eu acho que Paulo não tinha nem tempo de se preocupar com as coisas da vida dele, né? Com as questões da vida dele, porque ele estava tão empenhado com a obra do Senhor, com a boa obra, né? Que ele entendeu, né? Nós somos salvos para quê? Para boas obras, né? Agora que nós somos salvos, a gente temos algo a fazer aqui nessa terra. É pelo meio da boa obra, por meio da comunhão com os irmãos, a gente expressar Cristo, ser a extensão de Cristo aqui nessa terra. Então, cara, quando a gente passa
a se preocupar mais com o próximo, né? A causa da viúva. Você vê que sempre na palavra de Deus vai ter essa ênfase a essas pessoas que são necessitadas, né? Então, essas pessoas necessitam de nós, essas pessoas precisam de nós, que a gente realmente expresse isso que o Senhor colocou no nosso coração, né? Então, quando a gente se dedica a isso, quando a gente coloca a nossa motivação nisso, né, você vê que eu acho que não sobra muito pra gente estar pensando com coisas em que faz com que a gente que tenha ansiedade, né? Que a gente foque mais na ansiedade. Então, eu creio que uma ansiedade que nós deveríamos ter é em relação ao cuidado com o próximo, né? A estar fixo com os olhos na volta de Cristo, né? A gente temos que estar esperando ansiosamente. Eu acho que a ansiedade, em certa parte, ela não se for canalizada da forma correta, eu acho que ela não traz só mal, né? Mas eu creio que quando a gente canaliza essa ansiedade, ou a gente pode canalizar essa ansiedade que você está tendo em relação, talvez, à sua própria vida, ou aspecto de situação em que você está fazendo faculdade, alguma coisa assim, ou família, né? Alguma expectativa que você nutriu aí, você pode canalizar essas forças para a volta de Cristo, né? O que seria isso, né? Então, eu creio que quando a gente começa a nutrir esse tipo de sentimento pelo Senhor, pela volta do Senhor e realmente esperar ansiosamente pela volta dele, eu creio que essas coisas vão meio eu sei que tem um certo caso que exige médico, né, um clínico, né, que a gente entende esse lado também, que a gente sabe pessoas que realmente necessitam de pessoas aqui nessa terra que também que traz isso, mas tem certo caso que eu creio que só a palavra resolve, sabe? Só o Senhor que traz a solução, né? Sim. Tem o último, né, amor? O último. Uhum. O último é Filipenses 4. Filipenses 4, 6 e 7. Bom, Quer então vamos esse? lá. Pode ler, amor. Deixa ele ler. Né? Vou ler um aqui. Ele que falou que era pra me ler. Não fiquem ansiosos por causa das coisas, de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplica, olha isso, né? Orações e súplica, acho que eu tinha falado isso, né? Mas só entregue, acho que o meu bem também falou no início do vídeo, né? Entregue o seu coração ao Senhor, né? Rasgue o seu coração diante do Senhor, fale ao Senhor aquilo que você tá sentindo, o meu bem falou no início do vídeo, né? Orações e súplica, junto com agradecimentos, olha isso, gratidão. Foi onde que você leu também sobre gratidão, Paulo, amor? De graça, acho que foi graça, né? Ação de graça. Então, olha isso, né? Um agradecimento, torne os seus pedidos conhecidos a Deus. Olha aí, parece que esse capítulo ele foi bem pontual, que a gente escolheu ele pro final, né? Porque parece que ele vai resumir todos os outros, né? Olha isso, né? Onde foi que eu parei, amor? E a paz... Torne os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, né? Que está além de toda compreensão, ou seja, a paz do Senhor. Eu acho que também um dos motivos das nossas frustrações e ansiedade da vida é por meio de que a gente está querendo compreender as coisas, eu acho, querer entender as coisas, ao invés de conhecer. Porque olha que ele fala, né? Aqui, né? Deixa eu ver aqui, amor. A paz, né? E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente. Olha isso, olha como isso é pontual, né? Por meio de Cristo Jesus. Então, cara, esse versículo, eu acho que todas as vezes quando a gente tivesse com um sentimento, quando você identificasse uma raiz de ansiedade em você deveria correr para Filipenses 4, 6 e o 7. Cara, mergulhe nisso, medite nesse versículo, que esse versículo me parece que é meio que ele fala mais dessa paz que a gente temos que ter. Às vezes, cara, não procure entender aquilo que está te criando frustração, mas foque na paz do Senhor, que ela excede toda a compreensão, né? Tudo aquilo que você talvez esteja tentando conhecer, o conhecimento de alguma coisa, que eu creio que sempre a ansiedade, eu acho que sempre é um aspecto da gente querer, eu acho, sempre ter controle, né, amor? Controle e querer
conhecer, né? Ter o teu conhecimento, querer dominar aquilo. Eu acho que tudo parte de um controle, né? Eu acho que tudo vai girar esse tipo da gente querer ter controle de tudo, né? Principalmente em relação a alguma coisa da nossa vida. Né? Bom, Mas isso, né, amor? Acho que a gente já falou tudo. A paz, né? Que o nosso coração encontre a paz que Deus tem para nos conceder. E que a gente possa também olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, como esses dias a gente estava vindo no carro, né, amor, do culto, e tipo assim, pensando, sabe, em pessoas que às vezes estão com necessidade até mesmo na rua, e muitas pessoas passam e ignoram isso. Eu falo assim, que nós devemos estar atentos, né, porque se fosse Jesus, o que Jesus faria naquele momento, naquela hora? Então, às vezes, a gente tá sempre com pressa, a gente tá sempre correndo. Ah, eu tô atrasado pro serviço, ah, eu tô atrasado pra faculdade, agora não dá, agora eu não posso te ajudar. Enfim, e a gente tá sempre o quê? Colocando as nossas prioridades acima, né, de tudo, sendo que primeiro é o reino dos céus, e eu acho que é isso, sabe? Um dos principais motivos da ansiedade, amor, eu acho que é a gente querer fazer tudo com pressa, a gente tá sempre com pressa, né? Às vezes uma falta de organização de horário, não sei se de querer cabe. as coisas também no nosso tempo, né, amor? De querer tudo querer ser dentro do nosso tempo, do nosso... Porque às vezes a gente tá assim, a gente planeja o nosso dia, né, amor? Muitas vezes acontece aqui com a gente, amanhã a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Às vezes a gente, no dia da nossa folga, planeja alguma coisa e às vezes não dá certo. Então, tipo assim, cara, se não deu certo, tudo, sabe? Tudo tem cooperado para o bem. A palavra do Senhor, ela diz isso pra nós. Ela não fala, né, assim. Ela não fala assim. Só quando as coisas dão certo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem outro versículo que eu quero deixar para vocês também, que é muito interessante, se interrompendo aqui. Ele fala assim, né? Eu acho que... Eu tô esquecido onde é a referência dele, mas o Senhor é meu pastor e de nada... Tem uns que falam de nada... E nada me faltará, né? A gente tem uma 23. Bíblia... O Senhor é meu pastor São e de 23. nada terei falta, né? Esse seria o correto, né? Que a gente fala. Mas enfim, esse capítulo eu acho que isso também serve de um norte para nós, porque... Como é que a gente devemos interpretar esse versículo? De uma forma, eu vi, parece que isso foi não sei se foi o Paulo Borges Júnior, e aquilo queimou muito meu coração que ele falou, porque, cara, se o Senhor é meu pastor, eu posso estar em qualquer situação da minha vida, nada vai me fazer falta, porque é o Senhor, não é aquele que como eu posso colocar, não é o que ele, não é aquilo que ele tem a me oferecer que vai fazer com que eu tenha falta, mas é do Senhor, porque ele é meu pastor, eu tenho a convicção de que ele é meu pastor, e por isso que a todas as coisas eu não vou sentir falta, porque melhor do que as coisas que eu posso ter falta aqui nessa terra, né, que às vezes a gente considera, mas eu tô passando por necessidade, tô desempregado, tô isso, e eu tenho o Senhor como meu pastor, e esse versículo fala isso, não. Esse versículo fala aí que realmente se você tem o Senhor como seu pastor, mesmo você desempregado, é mesmo você às vezes até sem ter algo para comer dentro de casa, mas você tá convicto de que, cara, eu não tenho falta, porque é o Senhor que nutre, é o Senhor que me dá toda a força, é o Senhor que me dá toda a sustância, é o Senhor que é o sentido da vida, né? E eu, em meio a tudo isso que eu tô passando, eu confio no Senhor, porque Ele é meu pastor, porque eu quero, cara, nada nessa vida é mais gracioso do que você entender de que as coisas desse mundo não pode sobrepujar a sua intimidade com o Senhor, a sua convicção de quem o Senhor é, do que você é em Cristo, sabe? Você é filho, tome isso como uma verdade, né? E tente sempre caminhar nessa verdade. Cara, eu sou filho, eu tenho autoridade. Os discípulos falavam assim, não sei se era os discípulos, eu falava, ele prega, eu acho que era o fariseu, né, amor? Ele prega, ele fala como quem tem autoridade, porque era autoridade, ele tinha a autoridade do céu. Sabe, quando eu falo isso, eu me emociono, porque, cara, eu creio que quando Deus vai instaurando isso na nossa mente, no nosso coração, parece que você consegue viver que, cara,
eu perdendo tudo, mas o Senhor é meu pastor, eu amo o Senhor e tudo coopera para um bem meu, para um bem nosso, né, digamos assim. Eu acho que isso é um versículo norte, né, que a gente temos que ter em mente e entender ele corretamente, para que, cara, a nossa vida faça sentido aqui nessa terra, e de que quando você tiver, eu sou crente, eu leio, eu oro, eu faço tudo isso, e por que eu tô passando por isso, né? Aí você não vai se frustrar com isso, porque você já entendeu, porque a essência, melhor do que a promessa, é aquele que fez a promessa, né? Eu sempre falo isso, né, amor? Uhum. Porque ele... porque é ele que... falta palavras para expressar a grandiosidade de Deus e o quanto ele, né, nos internaliza esse amor, né? Por isso que eu creio que homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né, expressando, sendo uma extensão daquilo que Cristo foi aqui, que vai É isso, vai acabar galera. com toda a ansiedade do mundo, né? Eu creio que pode ficar em parte, né, amor? Só quando Cristo vir, mas eu creio que muitos, principalmente daqueles que creem, verá a glória. Amém, então, né? Eu acho que Amém, é isso. amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meditem nesses versículos, medite na palavra do Senhor. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você sabe de alguém, né, que está passando por um momento difícil, que está sofrendo com ansiedade e acha pertinente esse vídeo, manda para essa pessoa, tá bom? É isso, né, amor? Tchau e até o próximo vídeo.